entrar no mérito da questão social, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê uma transição demográfica que a gente está vivendo, onde a idade da primeira gestação, os grupos que engravidavam a primeira gestação no Brasil em 2005, o grupo principal era mulheres de 20 a 24 anos, seguido de 25 a 29 anos e somente depois mulheres com 30 a 39 anos. E olha como mudou agora, nos últimos dados que a gente tem levantado para isso de 2015 no IBGE, o maior grupo de primeira gravidez é o grupo de mulheres entre 30 a 39 anos. Então as mulheres estão deixando para ter a primeira gravidez numa idade mais tardia. A gente sabe que isso, infelizmente, impacta a taxa de sucesso dessas pacientes por uma questão de quantidade de óvulos, então a reserva ovariana vai estar diminuindo, e também pela questão da qualidade, né? Quando a gente pensa em quantidade, a gente está pensando nos folículos primordiais que se encontram no córtex, não nos folículos que já estão dominantes, em estágio já pré-ovulatório, ovulatório, e quando a gente sabe que esses folículos, né, eles vão caindo ao longo do tempo até que a mulher entre aqui em menopausa e já não tenha mais folículos para serem liberados. E em relação à questão da qualidade, eu trouxe um trabalho clássico publicado em 86 por Mencken, só para ilustrar realmente que tem um declínio da qualidade com o tempo. Então aqui a estimativa de infertilidade por idade ao casamento. Então a mulher casou com tantos anos, qual que era o risco dela não conseguir ter os filhos, né? E se você for pegar agora a coluna de mulheres do IBGE que estão tendo a idade das mulheres no primeiro filho, que é de 30 a 39 anos, a gente vê que essas mulheres, elas vão ter de 15 a 30% de risco de infertilidade, que é a população que a gente atende lá no consultório. E diante de todo esse cenário, isso ainda é um pouquinho mais agravado pela questão da educação, tanto da população quanto dos médicos ou dos profissionais que estão envolvidos nos cuidados com a paciente que vem decidir, de repente, discutir sobre preservação de fertilidade com congelamento de óvulo. Então, hoje, a gente vive uma realidade que tanto o médico quanto o paciente são desinformados em relação ao declínio da fertilidade com a idade. Muito comum o ginecologista geral dosar FSH, LH e falar que está tudo bem para o paciente. Não, ainda está tudo em ordem, você recebe essas pacientes no consultório. E aqui a gente tem que fazer, quando a paciente vem no nosso consultório interessada em fazer congelamento de óvulo, a gente tem que fazer um aconselhamento e passar o máximo de informação para essa paciente possível. Então eu trouxe alguns pontos que são muito importantes quando a gente vai conversar com uma paciente em congelamento de óvulo. Algumas coisas que são fundamentais para a gente avaliar. Primeiro, a questão da idade. Essa paciente ela tem que ter teste de reserva ovariana, né? Se for possível, hormônio antimileriano e contagem de folículo antral, fantástico. Ela tem que ter um histórico médico pessoal, de repente fez uma cirurgia ovariana, tem um diagnóstico de endometriose, sabe que essas doenças vão impactar na reserva ovariana dessa paciente, possivelmente. E o histórico médico familiar, por exemplo, tem um risco de menopausa precoce, um histórico de menopausa precoce na família. Essa paciente é uma alta candidata a fazer congelamento de óvulo, né? Em relação ao consentimento, é importante explicar para essa paciente sobre o estímulo ovariano e o monitoramento que ela vai estar tendo que fazer em relação a ultrassons, exames de sangue, os riscos, né, os efeitos colaterais do estímulo ovariano, então ela vai ficar mais inchada, reter mais líquido, o risco em relação à coleta de óvulo, né, então infecção, sangramento, os custos do procedimento do congelamento e da armazenagem, e não só esses custos, mas também o custo da ICSI que ela vai ter que fazer no futuro quando ela for descongelar o óvulo para estar utilizando para formar um embrião e gerar gravidez. E uma coisa muito importante, a taxa de nascido vivo, não precisa ser por óvulo, mas a taxa de nascido vivo baseado no número de óvulos que ela congelou, baseado em taxas ou do próprio centro ou de publicações que a gente tem aí no mundo. Sempre no consentimento, as pacientes assinam, isso no consentimento do IDEA tem, qual que é a disposição dos óvulos em relação, quando a paciente, se acontecer alguma coisa dela morrer, se ela vai doar para pesquisa, doar anônimo, ou se ela vai descartar, né? É importante, às vezes vem algumas mulheres querer congelar óvulo numa idade mais jovem, que seria um cenário bem bacana ao meu ponto de vista, mas olha, existe a chance de futuramente você não usar esses óvulos, né? Então a gente pode estar descartando eles, mas que bom que você já está pensando em preservar agora. E o mais importante, que eu vou trazer até um exemplo para ilustrar isso, é o risco de tomada de decisão baseado em um número limitado de óvulos, né? Eu vou exemplificar essa situação específica futuramente, e isso é muito importante a gente como médico, atendendo essas pacientes que estão fazendo congelamento de óvulo, passar isso para elas. Essa questão de congelamento de óvulos, educação médica, quantos médicos estão informados, você vê que é conflitante até mesmo com grandes especialistas da área.
O New England tem essa seção que é o Clinical Practice, que eles colocam alguns relatos de caso e discutem em cima de um relato de caso, é muito interessante, com informações científicas. Então eles trouxeram um caso bem interessante, né? Uma mulher de 32 anos, que acabou um relacionamento de longa data com seu parceiro, está preocupada com a fertilidade futura. Ela faz check-up ginecológico e está sempre tudo normal e toma o anticoncepcional pílula nos últimos 5 anos. Ela está interessada em explorar as opções dela para preservar a fertilidade e como você poderia aconselhar essa paciente. E aqui o autor coloca, olha, você tem que, a possibilidade de congelamento de óvulos deve ser discutida com todas as mulheres que estão nos seus 30 e poucos anos, né? E já que você vai ter um declínio da fertilidade com o tempo, a quantidade e a qualidade dos óvulos. Isso foi publicado em 2015. Existem pelo menos 2 cartas ao editor publicados posteriores a essa publicação do meu conhecimento, eu não sei se tem mais. Mas, por exemplo, eu trouxe uma aqui para ilustrar essa situação. Você vê que em 2016, uma carta ao editor referente a esse trabalho, eles colocam que eles não concordam tanto com a forma como esse trabalho foi publicado, essas orientações. Por quê? O congelamento de óvulo, ele é um procedimento caro. E existe informações pouco objetivas referente a essa questão do processo de decisão da paciente. E eles colocam que o procedimento em si de fazer congelamento de óvulo, essa pressão que o trabalho pode ter trazido, pode gerar mais ansiedade para essas mulheres em relação à questão do congelamento de óvulo ou não. Aqui ficou um pouquinho fora do... mas é 2012 para 2018, tá? Eu fui então procurar, né, essa questão de congelamento de óvulo, como ia ter essa aula no congresso, falei, deixa eu levantar alguns dados para eu entender o quão impactante está sendo isso no cenário das mulheres, o quanto elas estão preocupadas com isso. Se você for digitar no Google Trends, egg freezing, e colocar como limitadores 2012 para 2018, as mulheres simplesmente estão 2 vezes mais preocupadas, mais interessadas sobre esse assunto nos últimos 6 anos. Como é que funciona essa ferramenta? Eles medem o maior volume de pesquisa já feito, então o número de acessos num dia. Isso recebe pontuação 100. Você vê que existia uma média para 2012 de 25 e que foi aumentando ao longo do tempo, que hoje já está chegando, passando de 50. E isso aqui eu peguei nos Estados Unidos e você vê que tem alguns estados mais desenvolvidos que têm maior interesse. No Brasil eu não pude porque fica muito caótico, porque o volume de busca não é muito grande, a gente não consegue entender qual que é o impacto, qual que é o interesse desses pacientes. Mas os únicos 2 estados que coram é São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é 100 de pesquisa e São Paulo é 75. Então as cariocas estão um pouquinho mais interessadas que a gente aqui. E em relação à questão do congelamento de óvulo, alguns dados do SART, a gente vê que o volume de congelamento de óvulo vem aumentando com o tempo. Em 2009, no SART foram relatados 475 casos realizados naquele ano, ao passo que em 2015 a gente teve 7.500 ciclos de congelamento de óvulos realizados naquele ano. Depois eu trouxe alguns dados espanhóis em relação a isso, do IVE, o volume também está aumentando bastante para eles. E aqui o dado que eu comentei sobre tomada de decisão baseado no número limitado de óvulos que você congelou. Essa história é uma história real da Brigitte Adams. Em 2011, ela foi fazer congelamento de óvulos numa clínica na costa leste dos Estados Unidos e aos 39 anos ela congelou 11 óvulos. No momento que ela foi procurar esse tratamento, ela sentiu um pouquinho de falta de poder dividir isso com outras pessoas, falta de informação na internet, até mesmo da questão dos prestadores de saúde, e 5 meses depois do congelamento de óvulos dela, ela resolveu lançar o site eggsurance.com, que era a princípio para ser um site educacional, uma comunidade sobre congelamento de óvulo, onde as mulheres podem dividir as suas experiências e colocar os seus testemunhos em relação à questão de congelamento de óvulo. Ela foi até capa dessa revista Bloomberg Business Week. Depois de 6 anos que ela tinha os óvulos congelados, como ela coloca, né, ela desistiu de procurar o príncipe charming dela, né, no texto, eu não separei esse texto, mas é o que ela fala, e ela foi procurar o banco de sêmen para utilizar os óvulos dela. Ela descongelou os 11 óvulos, 9 sobreviveram ao descongelamento, foram formados 6 embriões, ela formou os blastocistos, se eu não me engano foram 3 blastocistos ou 2, um era euploide, ela transferiu e foi uma gravidez bioquímica, infelizmente não evolutiva. E ela, de acordo com o que ela relata, ela que criou o blog, todo esse movimento em relação à questão da independência da mulher com o congelamento de óvulos, ela colocou que ela nunca pensou
que a própria história dela viraria um pesadelo. Então, ela depositou muito a esperança nesses 11 óvulos que estavam congelados aos 39 anos, e infelizmente para ela não resultou no sucesso. E aí eu fui levantar alguns dados em relação à taxa de nascido vivo para a gente poder aconselhar melhor nossas pacientes, né? Esse trabalho publicado por Cobo em 2011 foi o primeiro trabalho mostrando que a gente poderia confiar aí na questão do congelamento de óvulos, e foi esse trabalho que a Sociedade Europeia se baseou para falar que o congelamento de óvulos poderia sim ser utilizado por motivos sociais pela questão de idade. Mas esse trabalho utilizou banco de óvulo para doadoras de óvulo, né? Então, 2 trabalhos publicados pelo grupo do IVE e um por um grupo italiano. E eles mostram que a taxa de nascido vivo, utilizando óvulos doados a fresco ou congelado, é semelhante. Mas vamos lembrar que são ensaios clínicos randomizados que eles fizeram nesses 3 trabalhos publicados que foram colocados nessa revisão sistemática. Só que essas mulheres não têm a faixa etária das mulheres que nos procuram. Geralmente essas doadoras de óvulo, invariavelmente elas são muito novas, até mais novas do que 30 anos. E elas não têm 30, 40 anos como as mulheres que nos procuram. Será que isso é uma realidade para esse grupo de mulheres? Aqui então dados do IVE em relação ao número de congelamento de óvulos que estão sendo feitos por motivos não oncológicos, eles ainda... maior volume de congelamento de óvulos das mulheres que procuram o IVE é por motivo oncológico. Mas você vê que de 5% de motivos não oncológicos, aumentou para 2015 para 25% por motivos não oncológicos. Então o volume de pacientes que estão procurando ou por motivos sociais, a questão da idade, ou por outros motivos não oncológicos está aumentando ao longo do tempo. Para eles, o maior caso é a idade, né? 94% dos casos que eles fazem congelamento de óvulo não oncológico é questão de idade. E quem são essas mulheres que procuram fazer congelamento de óvulo? São mulheres heterossexuais, solteiras e que têm um nível educacional muito alto. A pessoa que vai procurar vocês para congelar óvulo. Claro que tem outros grupos, mas a maior prevalência é essa. E quando a gente vai ver na questão de congelamento de óvulo por motivos não oncológicos, e a gente pega a curva de distribuição de faixa etária das pacientes, quando a gente vê idade, no IVE, 63%, o grupo que mais congela óvulo está entre 36 a 39 anos. Então aquele trabalho lá da Ana Cobo, ele é feito com mulheres mais jovens do que isso, são doadoras de óvulo, elas têm que ter menos de 35 anos. Talvez não seja tão real esse dado. Eu não trouxe o slide aqui, mas por curiosidade eu fui entrar no SART. Né? O SART é a base de dados de clínicas dos Estados Unidos, clínicas cadastradas. Para eles, óvulos doados comparado com óvulos fresco, a taxa de nascido vivo, que é o que interessa, para óvulo fresco é 50%. Para óvulo doado congelado é de 36%. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses dados para falar que óvulo congelado é igual a fresco por enquanto. Principalmente nas mulheres que vão fazer o congelamento numa idade mais avançada. E aqui eu trouxe a taxa de gravidez deles para a gente poder aconselhar a mulher, né? Então, ó, 10 óvulos congelados, eu peguei uma média muito boa, eu considero 10 óvulos um resultado fantástico para uma paciente. Se ela tem idade igual ou menor a 35 anos, ela tem uma taxa de nascido vivo de 60%. Se ela tem idade igual ou maior de 36 anos, ela tem uma taxa de nascido vivo de 30%. Então aqui entra aquela Bridget Adams, né? Ela congelou, então foram 11 óvulos, ela tinha seus 39 anos e ela depositou todas as expectativas dela nisso, em 30% de taxa de nascido vivo. Então, como mensagem para casa, né? O congelamento de óvulo, ele é uma técnica estabelecida de preservação de fertilidade. E aqui eu vou até já pegar a última linha, tá? É o que a gente tem. Infelizmente, a gente não consegue ser 100%, a paciente tem que ser orientada em relação a isso. Mas é a melhor técnica que a gente pode oferecer para essas pacientes e dá para contar com ela. Só que a paciente tem que saber realmente o que ela está confiando, o que ela está depositando as expectativas dela. E talvez então a paciente possa optar por congelar mais óvulos e fazer um banco de óvulos maior, sabendo que ainda existem algumas limitações. Em relação ao aconselhamento e seleção, é muito importante levar em consideração a idade da paciente, os testes de reserva ovariana dela, o histórico médico, pessoal e familiar dessa paciente e qual é o risco que essa paciente está submetida a comprometimento agudo da reserva ovariana. E em relação ao consentimento, todos aqueles pontos que a gente conversou, então as etapas da técnica, quais são os custos envolvidos com o tratamento, as taxas de nascido vivo, né? Então, ó, se você congelar 10 óvulos, você vai ter tal taxa de nascido vivo, isso aqui são dados da nossa clínica, ou são dados publicados na literatura.
a disposição dos óvulos em caso de morte, e essa questão de não existir a garantia, mas é o melhor que a gente pode estar fazendo e com certeza, ao meu ver, vale muito a pena fazer, mas desde que a paciente seja muito bem orientada, muito bem aconselhada. Obrigado.